Essa aí é uma boa pergunta que eu tenho agora. Para a galera que é CDVAC, né, a galera que rejeita ali. João 23 é santo? João Paulo II é santo? Não. Não, eles não reconhecem a cidade desse tipo. O que é não só isso. É aquela galera, é o sedevacantista, tipo, declara que do alto do trono, do alto da casa dele em Belfort Roxo, a Sé está vacante. Mas o sedevacantismo é a heresia desse século, não? Não, calma, não sei. Certo? Vai depender aí de quem opinar. Irmão, calma aí. Vai depender de quem vai ter gente que não vai analisar nem como heresia, então assim. Mas no final das contas não vai ficar bom, né? Pelo menos a posição de Roma. Estou aqui para julgar o sedevacantista, não estava perguntando, tipo, galera não reconhece São João 23. Eu acho que a pessoa que não reconhece São João 23, ela recai num erro muito estranho. Porque, estudando a vida dele, inclusive eu cheguei a anotar isso para... Como eu vou colocar isso no episódio lá da plataforma, que a gente vai para lançar, eu anotei aqui na conversa com a Raíssa para eu falar isso. A relação de São João 23 com os outros papas. Então, o Papa Pio XII foi um dos examinadores de doutorado de São João 23 em teologia. Então, ele ativamente disse, São João 23, na época era Ângelo Giuseppe Roncalli, sabe teologia e é um doutor. Estou atestando isso. Encontrava ele com frequência na Secretaria de Estado do Vaticano. Ele foi quem intercedeu junto ao Papa Pio XI na época para demonstrar que a pessoa certa para ele ser delegado apostólico na Turquia e na Grécia era ele. E ele foi quem nomeou ele como núncio apostólico da França, patriarca de Veneza e cardeal. O Papa Pio XI apoiou ele na construção da sua primeira obra e era grande amigo de São João 23. Inclusive, a obra, os Atos Apostólicos de São Carlos de Borromeu, ele que deu a autorização para a formação do grupo, que no final foi só o João 23 que acabou escrevendo o livro. Nomeou ele visitador apostólico na Bulgária e arcebispo, e deu espaço para ele nas obras missionárias pontifícias. E foi ele que nomeou também como delegado apostólico lá. O Papa Bento XV era amigo do Dom Radini, que era o bispo que ele era secretário na época. E ele tinha ouvido falar muito bem dele, foi ele quem trouxe, por recomendação do Dom Radini, ele para o Vaticano, e deu a ele o cargo de Monsenhor. Aí eu pergunto, esse pessoal todo que foi Papa antes de João 23, eles eram ignorantes? Eles não perceberam um maçom absurdo modernista? No movimento construído por Pio X, a Ação Católica. Por que João 23 era presidente da quinta seção? Se ele era um modernista e o movimento tinha sido formado para contrabalancear o modernismo. É preciso se perguntar, todos eles ali não viram nada? Tô sentindo que ele tá se preparando, né? Ele tá se Eu tô sentindo. Fica a pergunta. Fica a pergunta. A pergunta que vai ser respondida. Fica a pergunta. Vamos continuar com a pauta aqui, embaixador. A pauta é o seguinte agora, embaixador. Aqui a gente vai mudar a pauta. Deixa eu abrir aqui qual que é. Lula diz que Jesus é esquerdista. Clássico. Fico muito orgulhoso. Lógico, né? O Caetano arrumar uma vice, uma mulher negra, uma pastora. Tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem que dizer que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar do doente, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo, mandaram ressuscitá-lo. E nós não podemos esquecer isso, porque não é nenhum granfino que vai cuidar de vocês,
não é nenhum grosseiro, porque pobre só é lembrado por eles em época de eleição. Em época de eleição é beijinho, beijinho. Depois das eleições é tchau, tchau para o povo pobre desse país. Eita! Isso é recente, porque ele continua... Isso é do final de semana, antes dele cair aí, né, cara? Que ele tropeçou também, teve um negócio desse. Ele tropeçou no final, não foi? Tropeçou, foi pro médico, a gente já vai falar disso aí. Trauma. E aí, embaixador Miorim, qual o sentimento vendo tal fala? Nojo. Perguntou, então nada de novo abaixo do sol, né, cara? Nada de novo abaixo do sol. O cara tá falando a mesma coisa desde os anos 90. Que se pisar num exorcismo queima, né? Pisar entrar no recinto que tá rolando um exorcismo, o maluco explode realmente, né? Tá sempre essa galera tem várias coisas a dizer sobre Jesus Cristo, sobre o que é que Jesus Cristo era, tal. Cara, é muito engraçado, né? Isso é uma coisa que eu noto muito. As pessoas que mais falam sobre Jesus era isso, Jesus na verdade era aquilo, Jesus na verdade era aquilo outro, blá, 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 tipo, ninguém tem vida espiritual, é impressionante. Até porque se tiver não vai ter tanta opinião, né? Não. Ninguém, nunca é um cara com vida espiritual, nunca é um cara que vive a fé, tá ligado? Tipo, conhecido por isso, tá entendendo? É sempre tipo assim, sei lá, Manuela Dávila, tá ligado? Tipo, menina, o útero dela deve parecer uma peneira de tanta agulhada que já tomou. E aí tem lá coisa, porque Jesus, na verdade, tá ligado? Então, Olha o Lutero chegando aí. Né? Mas tu vai me odiar, Rasta, se eu disser que esse comportamento ele é extremamente recorrente em duas figuras que nós criticamos muito por isso, que é o Cogos e o Amoedo. O Cogos disse com todas as palavras: Bolsonaro tomou uma facada por nós, assim como Cristo foi crucificado. E o Amoedo, basicamente, coloca Jesus como um ANCAP mictal. Repetidas vezes. Mas isso aí... isso é muito similar a esse comportamento. E eu particularmente, eu jamais usarei Jesus para... Tem semelhanças, né? Mas não é a mesma coisa, né? Mas não é a mesma coisa. Já volto, desculpa. Vou dar um recado, vou sair. Vou mutar, fala. Live Pix, pessoal. Tô aqui esperando receber, certo? Vocês mandarem, tá? No código aí de QR Code. E eu já volto. Um beijo. Beleza. Né, o Amoedo fala do Bitcoin concebido sem pecado, né? Pá, essas paradas assim, utilizam dessa simbologia aí, né? Mas assim, entre dizer que Jesus era ANCAP e migtal, né? É menos off the mark, tá ligado? Eu encaro mais como uma hipérbole, como um exagero, não sei o que lá, do que o Jesus revolucionário, tá entendendo? Por mais que seja errado, né? Por mais que eu não concorde com isso aí, eu acho que dizer que Jesus era migtal é coisa de retardado. Isso eu falei lá naquela live. Dizer que os santos eram migtal é coisa de retardado. Coisa de retardado. Lê a vida de um santo que tu vai ver que não tem nada a ver isso aí, cara. Sim. A galera pega certas falas de São Paulo, né? Que é um cara que tava num contexto bem diferente, assim, e num contexto helênico também, né? Tipo, e pega e coloca o maluco como se ele fosse migtal. Não, velho. Não mesmo, tá ligado? O caminho que São Paulo tava traçando era outro, né? Não, e a vida dos santos é complexa. Um exemplo, a vida de Jesus muito mais, mas a vida dos santos, inclusive, está mais aproximada da questão política. Então, por exemplo, no caso do São Maximiliano Kolbe, chegam a dizer, um comunista, um judeu comunista, chega a ficar uns dias lá na Nicoporóquia, eu acho que é esse o nome lá
do mosteiro que ele faz, e diz, não, aqui, eu sou comunista, e não era permitido ser comunista na época, mas ele diz, mas vocês são os verdadeiros comunistas, vocês conseguiram viver sobre o padrão do comunismo. E o São Maximiliano Kolbe, que era um cara extremamente capitalista, fica muito feliz com isso. Porque para ele isso significava fundamentalmente que os ideais de justiça e igualdade que aquele cara preconizava como um ideal não realizado, se realizava ali. Então, ao invés dele ficar ofendido com aquilo, ele tomou aquilo como uma coisa positiva. Tanto que e ele era tão capitalista que ele consegue fundar um monastério em questão usando uma revista, que era o Coração da Imaculada. Então, existe todo um esforço ali, de alguma forma, para reunir essas questões que estão, de alguma forma, conflituosas dentro do imaginário público. São João XXIII fazia a mesma coisa. Por mais de uma vez, ele tinha um amigo chamado Herriot, por mais de uma vez ele interagia com figuras que eram socialistas, comunistas, sociais-democratas, e mesmo que ele não defendesse aquelas ideias, como ele tentava ter um diálogo real com aquelas ideias, ele dificilmente descartava alguma coisa de cara. Se alguma coisa não fosse uma heresia direta, ele tentava entender a verdade daquilo, né? E eu acho que é um pouco esse o esforço do santo que torna ele impossível de ser colocado em um rótulo. Se ele, de alguma forma, quer ser um exemplo de humanidade, você não conseguirá encaixar ele tão facilmente em um rótulo ANCAP, conservador, esquerdista. É engraçado, né? O santo, quando a vida dele se concretiza, é quase como se ele concretizasse um gênus, né? Ele formasse tipo, a espécie e os gêneros nele tipo, são meio que discerníveis. Ele é tão único, né? Que ele é assim, a última etapa, eu diria assim, da santificação é perfeitamente dissolvido em Jesus Cristo e perfeitamente individuado ao mesmo tempo, né? Então, assim, é realmente é quase como se o maluco, para usar o maluco virasse um universal, assim, tá ligado? Isso, no sentido que é realmente o gênero homem assume uma certa prevalência sobre a própria personalidade dele. Então, no início a gente vê muito da personalidade do santo, mas quanto mais próximo daquele momento final, mais parecidos eles são, mais obedientes, eles são submissos e por aí vai, né? Pois é, mas a gente veio para isso por causa por causa da pauta do Lula. Sim, do Lula. Exato. Que aí tem aqui um videozinho também. O que é diferente. Porque você achava que era diferente com esse pessoal. Eu acho que é diferente. Mas eu acho temerário, tá entendendo? Eu acho temerário esse tipo de juízo, tá entendendo? Sim. Tipo, Jesus era migtal. Jesus era ANCAP, tá ligado? Tipo, irmão, menos aí, tá ligado? Tipo, eu acho que em todo mundo, na esquerda, obviamente, né? Mas assim, na direita como um todo, as pessoas precisam de uma injeção de menos você Tacil de 8 em 8 horas, tá ligado? Tipo, bichão, beleza, massa, que legal que tu entendeu isso aqui, que tu entendeu esse caminho das cripto e o caralho, porra, bichão, que massa que tu manja o Rothbard, manja o Hopper, tipo, que legal, pá, mas, velho, menos você aí, tá ligado? Quando o maluco começa a querer misturar as coisas dessa maneira, assim, o cara termina emitindo um juízo temerário mesmo, assim. E sem contar que o maluco termina soando como um retardado, saca? Isso aqui é foda. Sim. Você termina soando como um retardado. A meu ver, isso estraga a mensagem que você tem para passar, saca? Sim. Não tem como falar com esse maluco aqui, porque ele é um retardado. E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes. Voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.